Me chamo Juliane e esse é o canal Cantinho da Ju. Esse é meu primeiro vídeo oficialmente. Na verdade eu tenho outros vídeos aqui, vídeos rápidos falando sobre cuidado com as unhas, mas eu quero iniciar o meu canal com esse vídeo, falando da minha experiência com a doença chamada hiperidrose. Acredito que se você chegou até aqui através desse título é porque você tem essa maldita doença. Então eu quero contar um pouco da minha experiência com essa doença. Um pouco não, na verdade foram muitos anos com essa maldita doença. Então eu quero contar a minha experiência até o meu grande milagre, que eu chamo de grande milagre. Eu lembro 2 momentos de quando eu era criança que as minhas mãos molhavam tanto que chegavam a molhar um papel, eu não conseguia fazer atividade porque molhava o papel. Eu não conseguia pegar no lápis, numa caneta direito. Eu lembro também de que eu estava brincando com uma massinha na sala de aula e eu acabei molhando muito a massinha. Então são 2 momentos assim que marcam até hoje a minha vida. Eu tenho 25 anos, mas eu consigo lembrar, sabe, desses momentos que eu acredito que marcaram muito a minha infância. Mas o problema mesmo começou a acontecer de uma forma muito intensa quando eu entrei na adolescência até a minha vida adulta, até meus 23 anos. É por isso que eu falo que eu renasci aos meus 23 anos, porque de 23 anos para trás foram momentos assim muito difíceis mesmo para mim. Então a doença ela começou a se intensificar muito na minha adolescência, sabe que a adolescente tem os seus conflitos internos, mas esse problema agravou muito, o suor aumentou muito, então eu comecei a ter vergonha de mim mesma, eu comecei a ficar mais tempo em casa, eu evitava sair com amigos, eu evitava fazer amizade, eu evitava ter relacionamento, porque eu tinha hiperidrose palmar, axilar e nos pés, que é a palmar, mas a que me incomodava demais era a palmar, que era nas minhas mãos. Então, teve um tempo na minha vida assim que eu comecei a me esconder, sabe, das pessoas. Eu evitava aceitar convites para sair de amigos, evitava, sabe, ter contato com outras pessoas, porque eu não queria que elas percebessem aquele problema, porque eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida por conta disso também. Então, assim, foram os momentos que eu lembro muito tristes, sabe, assim, que eu não me sentia uma pessoa normal, essa é a verdade. Eu não me sentia como se fosse uma pessoa normal e eu me questionava muito por aquele problema. E o meu maior sonho era ter as mãos secas. Eu não fazia ideia de como é que era ter uma mão seca, eu não sabia como é a sensação de que é tocar na mão de uma pessoa sem ficar com receio da sua mão suar, ou de você tocar em um objeto. No celular, os meus celulares sempre travava, porque o suor em contato com a tela acabava, travando o celular. E então era assim, muito mesmo, muito incômodo pra mim. Eu só saía com lenço, sabe? Teve um tempo em que os meus pés também, o suor dos pés começou a se intensificar muito. Então eu fazia lama, sabe? Fazia lama, o meu pé escorregava da sandália. Tinha momentos assim, por exemplo, em ladeira, eu não conseguia descer, porque começava a escorregar. Nossa, gente, quando eu lembro assim, era tão constrangedor, sabe? Se eu pudesse definir essa doença em uma palavra, seria constrangimento, porque teve momentos em que eu passei grandes constrangimentos, sabe? De pegar na mão de pessoas e escorrer de suor, de pegar naquele suporte do ônibus e escorrer suor por aqui, sabe? Então, assim, eu tinha mais de 5 lenços. Eu só saía de casa com lenço, porque que era para enxugar as mãos ali. Então, assim, eu me sentia presa a essa doença, sabe? Eu não tinha liberdade. Só quem realmente tem, sabe o que a gente passa, os sentimentos. Não é uma doença que te causa dor física, é uma doença que te causa dor psicológica, uma dor emocional muito grande. Então, foi um momento em que eu me apeguei muito a Deus, sabe? Eu orava para que um milagre acontecesse na minha vida, que eu não aguentava mais viver naquela situação, não aguentava mais viver com essa doença, com essa condição de me esconder das pessoas, de ter vergonha de tocar na mão das pessoas, sabe, de tocar em objetos e molhar aqueles objetos. Então era algo que já não estava mais suportando na minha vida. Eu já sabia sobre a cirurgia simpactectomia torácica. Então eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia. Não era algo que de primeiro eu queria, eu queria achar outras soluções. Durante esse processo da doença, eu usei algumas medicações. Se você quiser, eu posso gravar outro vídeo falando da medicação que eu usava para amenizar o suor. Posso estar fazendo outro vídeo explicando a minha experiência. Meu esposo, nessa época, ele estava desempregado e eu não conseguia, gente, de jeito nenhum conseguir um emprego com plano.
sabe? Porque eu já tava com os planos de fazer essa cirurgia. Então, meu esposo conseguiu um emprego, né? Era uma grande empresa, então tinha grandes benefícios e um deles era o plano de saúde, que era a Apvida. É um plano muito bom. Então, eu vi ali uma oportunidade. Então, meu esposo, ele conseguiu o emprego, ele ficou de experiência uns 6 meses. E foi durante esses 6 meses que eu corri atrás. Então, meu esposo, ele ficou 6 meses de experiência. Eu fiquei com muito receio durante esses 6 meses, com medo de o plano não aprovar a minha cirurgia. Mas, mesmo assim, eu entreguei nas mãos de Deus e marquei a minha primeira consulta. É aqui que eu quero trazer minha experiência para você que está procurando, que quer fazer a cirurgia neste momento, não sabe por onde começar, qual médico consultar primeiro. Então, eu quero te passar a minha experiência para você. Eu já tinha pesquisado muito sobre a cirurgia e sabia que a minha primeira consulta tinha que ser com dermatologista. Então, eu fui na dermatologista. Falei pra médica da minha condição, né? Na verdade, eu não falei muito, eu mostrei minhas mãos pra elas e ela automaticamente falou: olha, o seu problema é grave, e as minhas mãos estavam muito molhadas naquele momento. Aí ela falou assim: nossa, o seu problema é muito grave e eu tenho que te passar pro cirurgião torácico, porque o seu problema será resolvido somente com cirurgia. Então, ela me passou automaticamente, assim, pro cirurgião torácico. Ela falou que o meu problema só poderia ser resolvido com cirurgia. Eu confesso que naquele momento, sabe, eu comecei a sentir que estava próximo daquilo terminar, daquele problema finalmente terminar. Passaram alguns dias, chegou o dia da consulta, né, com o médico. É ele que ia definir se realmente eu ia passar pela cirurgia ou não. E ele olhou pro meu problema e falou que ele ia resolver, que era um tipo de problema que ele amava resolver. E aquele meu caso era um caso realmente grave e que ele teria o maior prazer de resolver aquele problema, de me operar. Gente, eu não me aguentei, sabe? Não me aguentei na sala dele, fiquei muito emocionada, chorei e agradeci muito, né, por ele ter aceitado o meu caso, ter visto com um olhar humano mesmo. E eu saí daquela sala, sabe, com a certeza de que os dias estavam contados dessa doença. Não perdi tempo, o médico já me passou logo os papéis dos exames de risco cirúrgico. Então eu fiz hemograma e fiz eletrocardiograma. Foram 2 exames que eu fiz. Então eu marcava sempre pro dia mais próximo. Não perdia tempo, não perdi um dia. Então realizei esses 2 exames, retornei ao médico. E ele disse: agora é só esperar o dia da cirurgia, vão te ligar para marcar o dia da cirurgia. Daqui um dia, pela manhã, eu recebi a ligação de que a minha cirurgia marcada para o dia 27, já estava marcada para o dia 27 de novembro de 2019, que seria o dia do meu milagre, sabe? O dia que, nossa, eu me ver livre daquela doença. Então, assim, contei os dias até chegar o dia. Vou mostrar até aqui uma foto. Foi tudo muito rápido, eu cheguei no hospital, fiz o checklist, Fiz o check lá, entreguei os meus documentos, os exames, né? A cirurgia estava marcada para meio-dia, eu cheguei 11h30, 11h20, e realmente quando foi meio-dia foi minha cirurgia. Eu cheguei, eles já me deram um papel para assinar, papel da cirurgia, né? De autorização da cirurgia. Tomei banho e fiquei aguardando, né? E foi, tipo, muito, muito, muito rápido mesmo. Foi questão, assim, de alguns minutos mesmo. Acho que de uns 30 minutos da minha chegada até a minha entrada no centro cirúrgico. Foi muito rápido. Minha cirurgia demorou mais ou menos umas 3 horas. Gente, foi a melhor sensação, sabe? Acordar e ter as mãos secas. Eu nunca tinha sentido na minha vida ter mão seca e quente. Eu tinha inveja de quem tinha mão seca e quentinha. E eu não suei na axila, não suei nas mãos e nem nos pés. O médico contou que ele fez a cirurgia, né, do corte do nervo da axila e das mãos. Ele falou que se eu tivesse sorte, do pé ia amenizar. Então, eu fiquei 2 dias, né, na enfermaria, na sala, e aí eu levei alta e fui pra casa. Chegada em casa que começou a tal bendita compensatória. O meu receio de fazer a cirurgia era por conta da compensatória. Só que eu colocava na balança e pensava assim, eu prefiro que o suor ele vá para qualquer outro lugar, menos nas minhas mãos. Eu queria ser liberta do suor das minhas mãos. Então eu fui para casa e aí que começou compensatória. Eu deitei na cama e eu não estava com calor e nem nada. Deitei na cama e começou aquele suor excessivo nas minhas costas. Aí começou a descer aqui pra parte de trás das coxas, na região do peito e desceu pra barriga.
Gente, fiquei meio assustada, porque apesar de eu ter hiperidrose, eu nunca tinha suado tão excessivamente assim em outros lugares. E eu comecei a suar muito nesses lugares. Era um suor meio estranho, porque era um suor mais grosso e muito mais frequente. E aí eu comecei a perceber que infelizmente eu não tive sorte, eu vou ter a compensatória. Mas tudo bem, as minhas mãos estão secas, então em qualquer outro lugar é vantagem ter. Essa compensatória durou mais ou menos uns 3 meses. Eu fui percebendo que esse suor ele foi diminuindo, a frequência foi diminuindo, a intensidade dele foi diminuindo. E hoje, graças a Deus, depois de mais ou menos uns 2 anos, eu tô assim, totalmente normal, sabe? As minhas mãos continuam 100% secas. A minha axila, na verdade, ela voltou a suar, mas pra mim nunca me importou. Então eu acredito que hoje deva ser um suor normal. Então assim, hoje eu só transpiro mesmo nesses momentos de exercício físico intenso e de dias muito quentes. Os únicos momentos em que eu sou mesmo. Hoje, né, depois de 2 anos da cirurgia, assim, pra mim eu sou uma pessoa, hoje eu me sinto uma pessoa totalmente normal. Feliz e liberta por ter conseguido, sabe? E esse processo durou 3 meses, do dia que eu decidi fazer a cirurgia, do dia da primeira consulta, na verdade, com a dermatologista, até o dia que eu realizei a cirurgia, foram 3 meses. Acredito que foi um tempo pequeno, sabe? Tem gente que passa muito mais tempo numa fila de espera para uma cirurgia, então 3 meses pra mim foi um tempo curto. Isso aqui que era 3 meses diante de 23 anos sofrendo com essa doença, né? Não era nada. Então fazer essa cirurgia foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi tudo de bom que poderia ter acontecido na minha vida foi ter tomado a decisão de fazer essa cirurgia. Então se você tem a oportunidade, mas tá com medo da compensatória, tem medo mesmo de uma cirurgia, sabe? Não perca essa oportunidade, não perca mais tempo. Faça, que pra mim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, sabe? Coloque na balança. Esse suor te incomoda muito? Você se importaria se esse suor ele fosse para outro lugar, mas que terminasse, que acabasse aquele suor no local onde te incomoda muito? Então coloque isso na balança. Pra mim a cirurgia foi a melhor decisão que eu pude fazer na minha vida. Se tiver dúvidas ainda, se ficou alguma dúvida ainda sobre esse vídeo, sobre a minha experiência, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer, vou te ajudar com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido até aqui, dê aquela força, dê aquele like aí, se inscreva no meu canal também, eu estou começando agora. Quero trazer mais coisas, mais conteúdos, não só sobre a doença que eu vivi, mas outros conteúdos também, tá bom? Então se você gostou, deixa aqui no comentário, deixa o seu like, e até a próxima.